Glória a Deus, a paz do Senhor, irmãos, esteja no seu coração. Não sei quanto você, mas estou muito animado e muito motivado por aquilo que o Senhor tem feito no nosso meio. Eu quero dizer para você, da parte de Deus, você vai viver os melhores dias da sua vida. O céu não está em crise. Eu quero dizer para você que encher o seu coração de expectativa, se assentar onde você estiver aí, diga para o seu irmão, irmão, coopera no culto aí, porque nós estamos presenciais e conectados no Espírito para viver um culto poderoso e inexplicável. É tão interessante que na semana passada aconteceu o domingo de Páscoa, a sexta-feira santa, e tem irmão que falou, pastor, eu não concordo com a sexta-feira santa, eu só concordo com o domingo de Páscoa, que é a ressurreição de Cristo. Sabe qual é a ordenação de Jesus para nós? Que todas as vezes que nós vamos ceiar, nós devemos lembrar da morte do Senhor até que Ele venha. E é sobre isso que eu quero compartilhar com você. Quando você tem revelação da morte e da ressurreição de Cristo, você começa a reinar em vida. Eu estou tão feliz, irmãos. Tantos testemunhos preciosos têm chegado até mim. Ontem o irmão falou, pastor, eu tenho um testemunho para contar. Eu falei, o que foi, irmão? Pastor, eu estabeleci um alvo na minha empresa de vender R$200 por dia. E todos os dias eu tenho vendido R$600. Quando você acorda feliz, animado, sabendo que você foi criado por Deus para reinar em vida, você vai prosperar e vai crescer. E mesmo em dias de adversidade, com certeza você vai continuar reinando em vida. E é sobre isso que eu quero compartilhar com você. Hoje você vai ser ativado, motivado, inspirado da parte de Deus. Eu não sei a quanto você, mas eu, pastor Ricardo, junto com a minha família, estou tão animado, tão inspirado. A reforma do prédio da Lapa, a motivação dos irmãos, células se multiplicando, irmãos prosperando em tempos de crise, irmãos com necessidades financeiras, Deus suprindo e manifestando o amor de Deus. Esse é o Deus que nós servimos. No meio da adversidade, o Senhor é conosco. Como Jesus diz no mundo, que nós teríamos aflições, mas para nós termos bom ânimo, porque o Senhor venceu o mundo. Diga para o seu irmão, no mundo nós teremos aflições, como nesses dias, mas tenha bom ânimo, meu irmão, o Senhor venceu o mundo. Eu quero ler com você um trecho da palavra de Deus, que está lá em Filipenses, capítulo 1, versículo 27. Diz assim, vivei acima de tudo por modo digno do Evangelho de Cristo, para que eu indo ver-vos, ou estando ausente, ouça no tocante a vós outros, que estáis firmes em um só Espírito, como uma só alma, lutando juntos pela fé evangélica. E que como nada estáis intimidados pelos adversários, diga assim, intimidados, aleluia. Pois o que é para eles prova evidente de perdição, e para vós outros de salvação, e isso da parte de Deus. Porque vos foi concedido a graça de padecerdes por Cristo, e não somente de credes nele, pois que é o meu. Se há, pois, alguma exortação em Cristo, alguma consolação do Senhor, alguma comunhão do Espírito, se há entranhos, afetos e misericórdia, completai a minha carreira, de modo que penseis a mesma coisa, tenhais o mesmo amor, sejais, aleluia, sejais unidos de alma, a mesma coisa, tenhais o mesmo amor, sejais unidos de alma, tendo o mesmo sentimento, nada façais por partidarismo ou vanglória, mas por humildade, considerando cada um os outros superiores a si mesmo. Nada tenho cada um em vista o que é propriamente seu, senão também cada qual é o que dos outros. Tende em vós o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus, pois ele, subsistindo em forma de Deus, não subjugou como usurpação ser igual a Deus, antes a si mesmo se esvaziou, assumindo a forma de servo, tornando-se em semelhança de homens, e reconhecido em figura humana, e a si mesmo se humilhou, tornando-se obediente até a morte de cruz. Pelo que também Deus o exaltou sobremaneira, e lhe deu um nome que está acima de todo nome, para que ao nome do Senhor Jesus se dobre todo o joelho nos céus, na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus. Olha que interessante, nós percebemos na palavra de Deus aqui
algo precioso. A Bíblia diz que Deus se esvaziou e se tornou em forma de servo. Para quê? Para que você tivesse uma experiência profunda entre o sepultamento, a morte e a ressurreição de Cristo. Olha que interessante que diz a palavra de Deus, Romanos capítulo 6, versículo 5. Porque se fomos unidos com Ele na semelhança da sua morte, diga semelhança da sua morte. Olha que interessante. Se nós fomos unidos com Ele na semelhança da sua morte, certamente seremos na semelhança da sua ressurreição. Lá em Filipenses diz que quando você tem essa experiência, automaticamente você vai andar como Senhor sobre a sua vida. Lá em Romanos diz que você foi sepultado com Cristo, que você morreu com Cristo e que você também foi ressuscitado com Cristo. É tão interessante que nos dias de hoje, a maior parte das pessoas estão com medo, estão ansiosas, estão depressivas. Por quê? Porque elas servem a Deus sem a revelação do sepultamento, da morte e da ressurreição de Cristo, que diz em Romanos capítulo 6, versículo 5. Eu quero compartilhar com você sobre reinar em vida. Você foi criado por Deus para reinar em vida. Lá em Gênesis capítulo 1, versículo 26, diz que o seguinte: façamos o homem. De que forma que você foi criado? Façamos o homem à imagem e semelhança a Deus, e ele domine. Sabe, quando você entende que você foi criado para dominar, você não vai aceitar ser dominado, porque faz parte da sua identidade dominar. Dominar sobre a adversidade, dominar sobre enfermidade, dominar sobre desafios, dominar sobre tantas coisas que têm resistido à sua vida. Façamos o homem à imagem e semelhança a Deus. Qual foi o propósito de Deus ter criado você à imagem e semelhança dele? Para que você possa dominar. Quando você entende que você está em Cristo, você está amalgamado nele, que você foi sepultado com ele, que você morreu com ele e que você ressuscitou com ele, então você pode andar exatamente como ele andou, andar em novidade de vida. Oh, irmãos, é tão interessante que você foi criado para ser coluna na casa de Deus. Quando você pega uma casa, a construção de uma casa, você vê que tem tijolos e você percebe também que tem colunas. E a nossa visão é que cada membro seja um sacerdote. A Bíblia diz que Deus constituiu você como um rei e como um sacerdote. E como a palavra de Deus diz que nós somos chamados por Deus para reinar em vida. Eu quero compartilhar com você a história de um rei chamado Acabe, para que você possa ter uma identificação do que é reinar em vida. Diga para o seu irmão: você tem reinado em vida nesses dias? A Bíblia diz, o apóstolo Paulo em 2 Coríntios 4,13, eu criei e por isso eu falei. Um rei ele não anda de qualquer forma. Um rei ele domina, um rei ele lidera, um rei ele governa, um rei ele decreta. E quando você assume a sua identidade de rei, você começa a andar de uma forma completamente diferente. Quem é o rei? Deus constituiu você como rei. Então você precisa ter um parâmetro do que é reinar segundo a palavra de Deus. Na palavra de Deus você percebe que existe reinar à maneira de Deus, existe se casar à maneira de Deus, criar filhos à maneira de Deus. Quando você está fundamentado na palavra de Deus, completamente você vai ter uma vida exitosa, porque Deus não tem compromisso com a sua palavra. Deus tem compromisso com a palavra de Deus. Deus não tem compromisso com a pandemia. Deus tem compromisso com a palavra de Deus. Deus não tem compromisso com esse governo. Deus tem compromisso com a palavra de Deus. E se você quer ter uma vida exitosa nesses dias, você precisa entender o que Deus pensa sobre todas as coisas. Tudo que tem acontecido nesses dias, Deus tem um pensamento sobre isso. Os pensamentos de Deus ao nosso respeito são pensamentos de paz e não de mal. Quantas pessoas estão ansiosas, preocupadas, com medo de perder emprego, com medo da falência, com medo de passar necessidade em casa. Eu vou dizer, Deus tem um pensamento sobre todas essas coisas. O Senhor, segundo a sua riqueza e glória, vai suprir todas as suas necessidades. Aonde? No governo? Vai suprir todas as suas necessidades. Aonde? Na economia? Deus vai suprir todas as suas necessidades
em Cristo Jesus. E se você foi sepultado com Ele, se você morreu com Ele, e se você ressuscitou com Ele, você vai ser suprido em todas as suas necessidades nele. Por quê? Porque você está nele. E quando Deus ele olha para você, Ele não vê mais o João, o Joaquim, o Cláudio, Ele vê Cristo. A Bíblia diz que nós estamos amalgamados nele. Lá em Filipenses capítulo 1, o Senhor está falando sobre isso lá em Filipenses. A revelação de você ser Senhor, quando você tem a experiência da ressurreição. Diga para o seu irmão, você morreu com Cristo, você foi sepultado com Cristo, mas você ressuscitou com Cristo. E por conta dessa ressurreição, você pode viver a sua vida sendo Senhor sobre as circunstâncias. Como diz em Gênesis capítulo 1, versículo 26. Façamos o homem à imagem e semelhança a Deus, e ele domine. Eu fico tão feliz como pastor quando eu ouço o testemunho de irmãos que se posicionaram em dominar e não ser dominado. Quantas pessoas têm sido dominadas pelo medo, dominadas pela adversidade, dominadas por tantas tribulações e não se posicionam. Quando você entende a revelação da ressurreição, você vai se posicionar e você não vai aceitar ser dominado. Quero compartilhar com você um pouco da história de Acabe, para que você possa se identificar de uma forma prática como não ser um rei e como ser um rei. Diga para o seu irmão, Deus te constituiu como um rei, então reine, então governe, porque essa é a vontade de Deus para a sua vida. Aleluia. Sabe, antes de eu começar a compartilhar com os irmãos um pouco da história de Acabe, você precisa entender que você precisa se posicionar no meio das adversidades. Você precisa se posicionar contra a morte. Você precisa se posicionar contra a falência. Não aceite um fato, aceite aquilo que Deus diz ao seu respeito. Se posicione, não aceite a tristeza, o desânimo, a apatia. Por quê? Porque essa não é a vontade de Deus para a sua vida. E a Bíblia diz que a única coisa que permanece não é aquele que faz qualquer coisa, é aquele que faz a vontade de Deus. E a vontade de Deus é boa, perfeita e agradável em todas as circunstâncias, porque Deus é Senhor sobre todas as coisas. Sabe, lá em 1 Reis, capítulo 20, antes de eu ler aqui a palavra de Deus, eu quero deixar você por dentro de um contexto. Eu quero ler para você a história de um rei chamado Acabe. Quem era Acabe? Acabe era um rei de Israel. Sabe, quem representa o rei deveria representar a Deus. Então, um rei na palavra de Deus é aquele que representa a liderança de Deus, é aquele que representa o governo de Deus, aquele que representa os princípios de Deus, é aquele que lidera, é aquele que governa, aquele que traz o padrão de Deus para o rei, para o reino. Então, quando você entende que quem é ser um rei, você começa a assumir a sua responsabilidade. Eu lembro quando eu me casei, eu tinha que cuidar de uma esposa, eu era solteiro. E quando eu percebi desafios, problemas, adversidade, eu falei, Deus, como que eu vou cuidar de uma casa? Eu era um solteiro. Aí eu fui buscar Deus, Deus disse, eu te constituí como um rei sobre a sua casa. Quando eu assumi a igreja, tantas adversidades, problemas e necessidades, eu falei, Deus, como que eu vou ser pastor? O Senhor me disse, eu te constituí como um rei. Quando eu fui ser líder de célula, discipulador, empreender, em todos os momentos você precisa entender, na hora da adversidade, que Deus te constituiu como um rei. E quando Acabe foi constituído como rei, ele deveria exercer o reinado, ele deveria exercer liderança, ele deveria exercer governo. Pergunto para o seu irmão, você tem exercido nesses dias governo? Você tem liderado? Você tem governado? Porque é isso que Deus espera nesses dias, principalmente em dias como esse que nós temos vivido. Dias de adversidade, onde o diabo tem tentado roubar, matar e destruir, mas Jesus veio para trazer vida em abundância. E muitas pessoas têm visto o diabo roubar, matar e destruir, e ele tem ficado acomodado. Ah, ele vai levar mesmo, não tem o que fazer, essa pandemia. Não aceita, porque essa não é a vontade de Deus. A vontade de Deus é trazer vida e vida em abundância. Mas você precisa se apropriar. Mas qual foi a grande questão na vida de Acabe? Acabe foi um rei misturado com o mundo. Ele casou com uma mulher chamada Jezabel. Ela era uma feiticeira. E ela prestava culto aos outros deuses no reinado de Acabe.
Sabe, irmãos, eu vou dizer para você, o diabo tem tentado matar, roubar e destruir. Quem foi Jezabel? Jezabel é uma mulher mundana, misturada com o mundo. Quantas pessoas têm reinado na sua casa, permitido o mundo entrar em casa? Quantas pessoas têm liderado a sua célula, permitido o mundo entrar na célula? Quantas pessoas têm liderado a sua empresa, permitindo o mundo entrar na empresa? Essa não é a vontade de Deus. Não permita que o diabo roube as coisas. Por quê? Porque essa não é a vontade de Deus. Irmãos, Acabe foi roubado pelo diabo e ele não fez nada. Por quê? Porque ele não se posicionou segundo a vontade de Deus. A vontade de Deus é boa, perfeita e agradável, mas ela precisa ser estabelecida. A única entidade legal na terra para que o reino de Deus estabeleça é você, o ser humano. E se você é a única entidade legal aqui na terra, para que o reino de Deus se estabeleça, o que você tem feito? Não aceite o roubo do diabo. Não aceite a adversidade roubar sua alegria, roubar sua fé. Quantas pessoas eram alegres e hoje não são mais? Quantas pessoas eram felizes e hoje não são mais? Quantas pessoas tinham felicidade e hoje não tem? Por quê? Porque o diabo roubou. E Acabe permitiu ser roubado pelo diabo. E hoje eu quero compartilhar uma palavra com você. E o meu desafio é que você se posicione. Você perceba que o diabo tem tentado matar, roubar e destruir. E muitas vezes você não tem percebido. Olha o que diz aqui em 1 Reis capítulo 20. A partir do versículo 1 até o 4. Ben-Hadad, diga assim, Ben-Hadad, rei da Síria, ajuntou todo o seu exército. Havia com ele 32 reis e cavalos e carros. Subiu, cercou Samaria, pelejou contra ela, enviou mensageiros à cidade de Acabe, rei de Israel, e lhe disseram: assim diz Ben-Hadad, a tua prata e o teu ouro são meus, tuas mulheres e os teus filhos são meus. Respondeu o rei de Israel, disse: seja conforme a tua palavra, ó rei, meu senhor, eu sou teu e tudo. Ah, irmãos, sabe o que aconteceu? Sabe quem era Ben-Hadad? Representa aqui o diabo. Ele era filho de Hadad, que era um rei, que o significado, o nome dele era poderoso. Era um Deus que queria concorrer com o nosso Deus. E é tão interessante que ele chegou, cercou a cidade de Samaria para roubar Acabe. E sabe o que aconteceu? Ele roubou os seus filhos e roubou a sua esposa. E a coisa mais triste, sabe o que é? Olha a resposta que Acabe deu. Seja feita segundo a sua palavra, ó rei. Sabe, meus irmãos, muitas pessoas têm sido roubadas pelo diabo nesses dias e têm chamado o diabo de meu rei e meu senhor. Como assim, pastor? Como que o diabo entra na casa de Acabe, rouba os seus filhos, rouba a sua família e simplesmente ele não faz nada, rouba os seus bens e ele não faz nada. Sabe por quê? Porque Ben-Hadad era maior que o reino de Acabe. E qual que é a grande questão? Quando você começa a olhar para aquilo que é maior que você, quando você começa a olhar para os fatos dessa terra, quando você começa a olhar para a televisão, você se dobra. Muitas pessoas têm se dobrado porque, pastor, essa pandemia é maior que todo mundo, pastor, essa crise econômica é maior que todo mundo, e você fica rendido. Acabe chamou o diabo de Senhor. Seja feita segundo a sua vontade, ó Senhor. Oh, meu irmão, o diabo entra na sua casa, rouba a sua prata, rouba o seu ouro, rouba os seus filhos e você simplesmente seja feita a sua vontade. Pastor, mas que coisa esquisita. Tem muitas pessoas vivendo assim. O diabo tem roubado a sua empresa, roubado a sua casa, trazido enfermidade e você numa posição de passividade. Por quê? Porque você não assumiu a sua posição. Quando você entende que você foi sepultado, que você morreu e que você ressuscitou com Cristo, você começa a reinar em vida por meio dele. Mas quando você não tem essa revelação de quem você é em Deus, sabe o que você faz? Você permite que o diabo roube a sua casa, roube a sua prata e roube o seu ouro. Sabe o que significa prata e ouro nesse contexto aqui? O diabo roubou o que Acabe tinha de mais valioso. Sabe o que isso significa na sua vida? Que Deus está roubando o que você tem de mais valioso. O que é, pastor? É o fluir do Espírito Santo. O diabo tem roubado nesses dias o que as pessoas têm de mais valioso: presença de Deus, fluir do Espírito Santo, alegria, os valores eternos, o princípio da palavra de Deus. Quantas pessoas, é tão interessante que ano passado um líder de célula, ele perdeu a célula dele na pandemia, que ele estava com mais medo que os membros da célula. Não vamos reunir não, pastor, e se a gente morrer, e se a gente passar o vírus e tudo? Eu vou dizer algo para você, ele perdeu a célula dele. E sabe o que está acontecendo agora?
creio que ele está até me ouvindo, ele já está com 3 células nessa pandemia. Por quê? Ele entendeu, o diabo não vai levar o que eu tenho de mais precioso na minha vida, que é o fluir do Espírito Santo. A liderança é só uma consequência, o discipulado é só uma consequência da sua identidade em Cristo Jesus. Não permita que o seu ouro e a sua prata, que o diabo leve, não permita que ele leve o fluir do Espírito Santo, a sua fé, a sua fome. Pastor, antes da pandemia, eu tinha fome por Deus, eu tinha desejo de estar com os irmãos. Hoje eu não tenho tanto desejo, não tenho toda essa alegria. Por quê? Porque o diabo roubou. Ben-Hadad roubou. Ele roubou também a sua família. Irmãos, como que um rei não se posiciona diante de uma situação dessa? Por quê? Porque ele era um rei misturado com o mundo. Ele trouxe o mundo para a igreja. Quantas pessoas estão misturadas com o mundo nesses dias, permitindo determinadas coisas? Por quê? Porque não estão liderando, não estão governando. Acabe vendeu o seu reino para o diabo, porque ele permitiu o diabo entrar e roubar a sua casa. Diga para o seu irmão, você nasceu para reinar, você nasceu para governar. Não seja como Acabe, uma pessoa misturada com o mundo, porque essa não é a vontade de Deus. Mas é tão interessante, o diabo percebeu que Acabe era uma isca fácil. Sabe aquela história que alguém rouba uma casa e vai embora, ninguém chama a polícia, ninguém faz nada, o ladrão volta exatamente naquela casa porque foi muito fácil roubar. Então, já que Acabe se vendeu, já que Acabe se rendeu, Ben-Hadad disse, eu vou mandar os meus servos voltar lá e vai roubar mais coisas. Diga para o seu irmão, é tempo de você acordar, é tempo de você se posicionar. Lá em 1 Reis, capítulo 20, versículos 5 e 6, começa aqui a história. Por conta da passividade de Acabe, o roubo continuou. Diga para o seu irmão, se você não parar e não se posicionar, o diabo vai continuar roubando, matando, destruindo. É tempo de prosperar, é tempo de crescer, meu irmão, é tempo de frutificar. Células se multiplicaram ontem, tem rede se multiplicando, tem mover de Deus, tem salvação, tem testemunho, tem irmãos que estavam entubados, 3 irmãos estavam entubados, hoje estão em casa. Por quê? Porque houve um grupo de irmãos que falou, o diabo não vai levar. Eu vou dizer, não permita que o diabo leve nada daquilo que é seu por herança. Existe uma herança da parte de Deus para você. Ô meu irmão, eu estou empolgado, eu estou motivado, sabe por quê? Eu vou viver o melhor ano da minha vida, sabe por quê? Porque o céu não está em crise, nós precisamos nos posicionar. Olha que interessante que diz a palavra de Deus aqui, 1 Reis capítulo 20, versículos 5 e 6. Tornaram a vir os mensageiros e disseram, assim diz Ben-Hadad, Ben-Hadad que é um rei que aponta para o diabo, enviei-te na verdade mensageiros que dissessem, tens de entregar-me a tua prata, o teu ouro, as tuas mulheres, os teus filhos. Todavia, amanhã, esta hora, enviar-te-ei os meus servos, que esquadrinharão a tua casa e as casas dos teus oficiais, meterão a mão em tudo o que for aprazível aos teus olhos e levarão. Olha que interessante, levou a família, aí eles voltam lá, vamos meter a mão em tudo que é aprazível, tudo que é importante para você, dentro da sua casa, nós vamos levar também. Vamos levar o sofá, vamos levar o celular, vamos levar a sua roupa, vamos levar a sua televisão. Sabe o que aconteceu nesse momento? Acabe se posicionando, não, pera lá, levou minha família, agora você quer levar o meu sofá? Não, meu sofá não. Irmãos, olha que interessante, Acabe não se posicionou pela família dele, mas se posicionou pelas coisas da casa dele. Era um homem que tinha valores invertidos, mas não é sobre isso que eu quero falar com você. Pelo menos ele se posicionou. Meu carro não, pode levar minha família, mas o meu carro vocês não vão levar. Ô irmãos, diga para o seu irmão, são dias de você se posicionar, meu irmão. Olha o que diz em versículos 7 e 8. Então o rei de Israel chamou todos os anciões da sua terra e lhes disse, notai e vede como este homem procura o mal, pois me mandou exigir minhas mulheres, meus filhos, minha prata, meu ouro, e não lhe neguei. Oh Deus, olha que não negou a família dele.
todos os anciões e todo o povo lhe disseram: não lhes des ouvido, nem o consintais. Oh, irmãos, versículo 9. Pelo que disse aos mensageiros de Ben-Hadad: dizei ao rei, meu senhor, tudo o que primeiro demandaste, o teu servo farei. Porém isto agora não posso consentir. E se foram os mensageiros e deram esta resposta. Versículo 10 até o 12. Ben-Hadad tornou a enviar os mensageiros, dizendo: façam-me os deuses como lhes aprouver. Se o pó de Samaria bastar para encher as mãos de todo o povo que me segue. Porém o rei de Israel respondeu e lhe disse: dizei-lhe, não se gabe quem se cinge como aquele que vitorioso se descinge. Tendo Ben-Hadad ouvido esta resposta, quando bebiam ele e os reis nas tendas, disse aos seus servos: pondo-vos de prontidão. E eles se puseram de prontidão contra aquela cidade. Versículo 13. Eis que um profeta se chegou a Acabe, rei de Israel, e lhes disse: assim diz o Senhor, viste toda essa grande multidão? Pois hoje a lhe entregarei em suas mãos, e saberás que eu sou o Senhor. Olha que interessante, até aqui, como os irmãos sabem, Ben-Hadad roubou a família de Acabe, e ele permitiu, disse: seja feito assim como o Senhor quer que seja feito. E aí Ben-Hadad decidiu, percebeu ali que havia uma casa e uma isca fácil. Os mensageiros retornaram para aquela casa e vamos roubar tudo que tem nessa casa aqui. Vamos levar a geladeira, o fogão, a televisão. Aí Acabe percebeu: não, aí não. Aí ele foi conversar com os anciões. Agora, olha que interessante, quando você percebe quem você é em Cristo Jesus, você nunca aceitaria que levasse a sua família. Poderia levar as coisas da sua casa, menos a sua família, o seu ouro, a sua prata, que são as coisas que você tem de mais valioso na sua vida. Muitas pessoas têm perdido tantas coisas e não têm se posicionado. Mas por quê? Porque estão misturados com o mundo. Acabe foi um homem misturado completamente com o mundo. Jezabel, uma deusa, uma feiticeira misturada completamente com o mundo. Fez culto a Baal. E Acabe simplesmente não fez nada. Irmãos, são dias, hoje, domingo, é dia de você se posicionar. É dia de você dar um grito na sua casa. É um dia de você colocar ordem na sua casa. É o dia de você desligar os noticiários ruins da sua casa. É o dia de você olhar para aquilo que está acontecendo, os fatos desse mundo, e falar: eu não vou mais andar por fatos. Eu vou me posicionar por fé, porque eu fui chamado por Deus para andar pela fé. E é tão interessante que um profeta aparece na vida de Acabe. Diz: Acabe, o Senhor é contigo. O Senhor vai fazer um milagre. E é tão interessante que mesmo que um profeta não apareça na sua vida nos dias difíceis, mesmo que alguém não te dê um conselho nos dias difíceis, você foi constituído por Deus como um sacerdote, como um rei. Então você pode se posicionar. Por quê? Porque essa é a sua identidade em Cristo Jesus. Diga para o seu irmão: essa é a sua identidade. Olha o que diz mais aqui. Aí, versículo 14. Perguntou Acabe: por quem? Ele respondeu: assim diz o Senhor, pelos moços dos chefes das províncias. E disse: quem começará a peleja? Tu, respondeu ele. Ô irmãos, sabe qual que era o medo de Acabe? Porque o exército de Acabe era muito menor. E Ben-Hadad tinha um exército muito maior. Ia devorar, ia destruir tudo e todos. E quando o profeta aparece e fala: o Senhor é contigo, Acabe fala: mas quem que vai começar essa guerra? Eu? Olha o meu exército, aquele tão pequeno. Eu nunca vou conseguir prevalecer, eu estou desempregado. Como que eu vou sustentar minha casa? Minha empresa está falindo, irmãos. Não olhe para os seus adversários. Não olhe para aquilo que não está acontecendo. Olhe para o autor e consumador da fé. Quando você começa a olhar para quem ele é, não para quem você é, você não é nada sem Deus. E quando você tem um entendimento de quem você é em Cristo Jesus, você está amalgamado nele, você pode todas as coisas nele, você começa a viver portas abertas, você começa a viver milagres na sua vida. Por quê? Porque o céu não está em crise. Deus é sobrenatural. O que significa sobrenatural? É além do natural. E quando você se posiciona diante daquilo que Deus disse ao seu respeito, você vai ter uma vida cercada de testemunhos ao seu respeito. Diga para o seu irmão: é tempo de você
testemunhar as boas novas. É tempo de você testemunhar milagres da sua casa. É tempo de você viver os melhores dias da sua vida. E olha o que aconteceu aqui. O testemunho, irmãos, se manifestou. Oh, aleluia. Olha o que diz aqui. Versículo 14. Perguntou Acabe, por quem? Cheio de medos e conflitos. E o profeta fala, vai começar é por você. Diga para o seu irmão, vai começar por você. Vai começar um mover de multiplicação, de crescimento, é por você. Vai começar uma prosperidade, é por você. Talvez está preocupado, pastor, eu vou perder o meu emprego. Vou dizer uma coisa para você, não aceite o diabo levar o seu emprego. E se ele levar, eu vou dizer uma coisa, a porta que fechar, Deus abre uma muito melhor. Mas por quê, pastor? Porque Deus tem um compromisso com a vontade de Deus. Agora, se você se acomodar, se você ficar em casa na passividade, eu vou dizer, o diabo vai entrar, vai roubar a sua fé, vai roubar o ouro e a prata, que simboliza o quê? Os seus valores. Vai roubar a sua fé, vai roubar a sua alegria, vai produzir pobreza, tristeza e miséria. Essa não é a vontade de Deus. Você precisa vestir a sua melhor roupa, meu irmão. Você precisa acordar alegre e feliz, sabe por quê? Porque você é um rei. Você precisa andar segundo a sua identidade. Você precisa andar segundo a sua postura. A Bíblia diz que o Senhor, segundo a sua riqueza e glória, vai suprir todas as suas necessidades aonde? Em Cristo Jesus. Sabe o que significa? Que Deus supre a nossa vida em Cristo Jesus. Supre todas as áreas das nossas vidas em Cristo Jesus. Ele supre na ressurreição. Você foi morto, você foi sepultado ali, mas você foi ressuscitado com Cristo e você está à direita do Pai. Oh, irmãos, essa identidade, ela liberta você, ela supre você e faz você se posicionar em Deus. Oh, aleluia. Olha o que diz aqui. Versículo 21. Saiu o rei de Israel e destroçou os cavalos e os carros e feriu os sírios com grande estrago. Deus liberou a vitória sobre a vida deles. Oh, irmãos, deixa eu dizer algo para você. O que o diabo roubou e tem roubado na sua vida nesses dias? Alegria, fé? Seja sincero. O que está passando por dentro de você quando você encosta a sua cabeça no travesseiro? Porque a Bíblia diz que aos seus amados Ele dá enquanto dorme. Quando você dorme, como que você fica? Em paz para com Deus? Ou você fica preocupado com o dia de amanhã? A Bíblia diz, não se preocupe nem ande ansioso pelo dia de amanhã. Sabe por quê? Porque o dia de amanhã pertence ao Senhor. Olha aqui, versículo precioso, Romanos capítulo 5, versículo 17. Se pela ofensa de um e por meio de um só reinou a morte, muito mais os que receberam a abundância da graça e o dom da justiça reinarão em vida por meio de um só, a saber, Jesus Cristo. Você foi chamado por Deus. Sabe para quê? Para reinar em vida. Sabe o que significa reinar em vida? Que enquanto você viver aqui nessa terra, você vai reinar. Davi reinou. Foi um homem segundo o coração de Deus. É tão interessante que Acabe, ele se posicionou não pela sua família. Ele se posicionou pelos bens da sua casa. Mas graças a Deus que ele se posicionou com valores invertidos. Mas Deus honrou a vida dele. E você deve honrar pela sua família, pelo ouro e pela prata, que representa o fluir do Espírito Santo. Não é sobre isso que eu quero pregar para os irmãos hoje, mas Acabe deu uma resposta errada. Ele se indignou pelas coisas erradas, mas pelo menos ele se indignou. Você tem se indignado pelo quê? Certa vez um cachorro estava chorando, um posto de gasolina, e um homem foi abastecer o carro, ouviu o choro daquele cachorro, e ele perguntou para o frentista, que barulho que é esse? Tem um cachorro chorando que tem um prego enfiado na barriga dele. O homem falou, mas por que o cachorro não sai daquele prego? Porque a dor ainda é suportável. O que tem sido suportável na sua vida que você tem permitido? A dor? Desemprego? Dificuldade financeira? Chega, meu irmão. É tempo de você se posicionar como um homem de Deus, em qual Deus te constituiu. Não permita que o diabo leve nada. Sabe por quê? Porque você tem uma herança. O que você tem feito com a herança que Deus colocou na sua mão? Nós vivemos dias difíceis, mas a Bíblia diz que por meio de um só homem, Jesus Cristo, nós vamos reinar em vida.
reinarem com alegria, com prazer, com virtude. Não deixe o diabo roubar sua célula, roubar sua rede, roubar a sua empresa. Se posicione. Deus vai te dar outras estratégias. Se uma porta se fechar, com certeza, outras portas vão se abrir. Deixa eu dizer algo para você. Havia uma grande tempestade, 3 homens naquela tempestade. Tinha um otimista, tinha um pessimista e tinha um homem sábio ali. O pessimista, ele só reclamava. Ele morreu naquela tempestade. Porque ele falou, complicado, luta, dificuldade, tudo. Quantas pessoas têm tido uma visão pessimista nesses dias? Reclamando do governo, reclamando fulano, do ciclano, reclamando de tantas coisas. Eu vou dizer, meu irmão, reclamar não vai resolver o problema da sua vida. Use a sua boca para proclamar fé. E lá tinha um otimista. Ele dizia assim, essa tempestade vai acabar e vai tudo voltar ao normal. Talvez você é um otimista. Quem é um otimista? Não, as coisas vão melhorar, as coisas vão mudar, vai tudo voltar ao normal. E você está esperando as coisas se normalizar para que você possa voltar a ter a sua vida. Você tem fé para que as coisas voltem ao normal, para que você possa continuar viver a sua vida. Não, as coisas vão voltar ao normal, depois vou para o culto, vai ficar tudo normal, depois vou prosperar, vai ficar tudo normal, depois vou avançar. Essa não é a vontade de Deus. Mas tinha um homem sábio. Diante de toda aquela tempestade, ele simplesmente ajustou o leme para que ele pudesse chegar no propósito em qual ele queria. Sabe o que significa? Sabe quem que é o sábio? Diante da tempestade, ele não tem aquela visão otimista. Ele tem uma visão real. Tem uma tempestade. E eu vou ajustar o leme, porque eu não vou permitir que a tempestade me impeça de chegar ao propósito. Não permita que a tempestade destrua sua célula. Não permita que a tempestade destrua sua casa, seu emprego, sua empresa, porque foi Deus que te deu. Você, como uma pessoa sábia, ajuste o leme. Mesmo a tempestade ela vai acabar. Mas se você não ajustar o leme, você não vai chegar aonde você deveria chegar. A Bíblia diz que tudo coopera para o bem daqueles que amam o Senhor e foram chamados segundo o seu propósito. Então dentro desse propósito tem tempestade. Mas dentro dessa tempestade tem você, que é um homem sábio, que foi criado por um propósito. Ajuste o leme, sabe por quê? Você vai chegar no seu propósito. Depois de toda essa tempestade, você vai poder dizer, isso cooperou para a minha vida. Antes eu conhecia Deus de ouvir falar como Jó. Hoje os meus olhos contemplam a Deus. Hoje eu sou mais cheio do Espírito Santo. Hoje eu sou alguém mais consistente. Hoje eu sou alguém mais sólido. Tirei tantas experiências, lições, tudo que aconteceu. E melhor do que tudo isso, eu cheguei no propósito. O apóstolo Paulo diz que ele lutou o bom combate. Ele guardou a fé. Havia um propósito que somente ele poderia cumprir. Em toda essa pandemia existe um propósito que somente você pode cumprir. De guardar a sua casa, de guardar a sua célula, de guardar a sua rede. Irmão, Deus vai guardar você no meio dessa tempestade. Sabe por quê? Porque você foi ressuscitado com Cristo. E você tem uma herança em Cristo. E Deus criou você em imagem e semelhança a Deus para que você possa dominar. Tenha coragem de ajustar o leme nesses dias. Pastor, o que é ajustar o leme? Acabe ajustou o leme, mas a família dele já tinha ido embora. A prata dele já tinha ido embora. E ele decidiu ajustar o leme. Ele poderia ter ajustado o leme antes da família dele, os filhos, terem ido embora. Sabe o que significa? Às vezes você pode se posicionar depois do tempo certo. Mas Deus é tão bondoso, misericordioso, que mesmo assim Ele vai honrar você. Talvez seus filhos já foram. Talvez a sua alegria já foi. A sua fé já foi. E você começou a perceber que tudo já foi. E você percebeu agora que é o diabo que está te atacando mesmo. Fala, pera lá, agora não. Eu vou me posicionar. Vá para a guerra. Ajuste o leme. Porque Deus, Ele é com você. Você não foi criado para ser abalado. Os que confiam no Senhor são como? São como os montes de Sião, que não se abalam, mas permanecem para sempre. A Bíblia diz que, lá em Gálatas capítulo 2, versículo 20, o apóstolo Paulo ele vivia pela fé. Qual que era o fundamento da fé de Paulo? Vivo pela fé no Filho de Deus que me amou. Então quando você é amado, você descansa. Quando você é amado, você confia. Quando você é amado, você se posiciona, porque você sabe Deus vai à minha frente. Quero convidar você a ficar de pé e eu quero orar por você, para que você se posicione nesses dias. Você fique indignado e você vá à guerra, porque o profeta disse, Ele é contigo. Como Acabe disse, mas
Quem vai começar essa guerra? O profeta fala, vai começar através de você. Talvez você está esperando como otimista. Alguém resolveu o seu problema. Mas o Senhor te diz hoje, o problema vai ser resolvido através de você. Ajuste o leme, meu irmão. Eu quero liberar palavras proféticas sobre a sua vida. Vamos orar.